Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Pernas de Pau Podcast. E aí, já se inscreveram? Vocês gostam de futebol? Estão acompanhando aí a rodada do Brasileirão? Hoje eu quero falar do pré-jogo, né? Olha, eu olhando para aquela câmera, essa câmera é essa aqui. Eu quero falar do pré-jogo entre Vasco da Gama e Corinthians, tá? Onde assistir, né? Quais serão os horários? O jogo ele acontece agora no sábado, agora olhando para a câmera certa, né? Aproveita e já se inscreve aí, né? Porque não vai deixar eu passar esse mico sozinho, pagar esse mico sozinho, né? O jogo ele acontece no sábado, a partir das 18h30, né? Na Neoquímica Arena, em São Paulo, tá? Se você quiser acompanhar ao vivo, anota aí, né? TV aberta, TV Record, que inclusive, né? Está com os direitos de transmissão dos principais jogos do Campeonato Brasileiro, né? Tirando aí a hegemonia da outra emissora, né? Inclusive o Kleber, se eu não me engano, acho que o Kleber Machado é quem vai fazer a transmissão, vai fazer a narração dos jogos aí, né? Pelo Campeonato Brasileiro, que é um grande profissional. Esses dias eu estava até acompanhando ele pelo Pânico, ele contando um pouco da trajetória dele, né? Só na Rede Globo lá ele ficou mais de 30 anos, né? E saindo, foi pro SBT, do SBT agora está na Record, tá? Bom, no streaming você pode assistir pelo Cazé TV no YouTube, né? E pelo pay-per-view na Premiere. E como é que chegam essas equipes, gente? Né? O Corinthians vem de um empate fora de casa, né? Contra o Bahia na estreia e quer conquistar sua primeira vitória no campeonato diante da torcida. Certo? Diante da torcida ali. E o Vasco vem de uma sequência de viagens puxada depois de jogar contra o Melgar. No momento que eu estou gravando esse vídeo, né, o Vasco está jogando segundo tempo, se eu não me engano. Vou até dar uma olhada aqui no placar. Deixa eu só dar uma olhada aqui no placar. Como é que está o Vasco da Gama, né? E Melgar, tá? No momento o Vasco vem fazendo 3. Olha aí, o Vascão tá fazendo 3-1 em cima do Melgar, tá? Então, o Vasco na Copa Sul-Americana tá bem forte. Então, logo a gente entende que o Corinthians ele vai ter trabalho, né? Ele vai ter muito trabalho para pegar o Vasco. Se bem que por o Vasco estar jogando lá no Peru, e uma curiosidade, né? Inclusive até tem um vídeo que está aqui no canal, você pode olhar na playlist aí na Copa Sul-Americana, né? É a primeira vez que o Vasco joga contra o Melgar, tá? É a primeira vez. Então, logo, né, o Corinthians, né, ele vem aí buscando essa vitória aí contra contra o Vasco, né? O Vasco e Bahia, como foi, né? Só para a gente ver aqui, né? Ficou no 1-1, né? O Bahia empataram e o Corinthians empataram no encontro válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, disputado na noite de domingo na casa de apostas Arena Fonte Nova, tá? Então aqui a gente tem aqui um pequeno resumo, só para eu não vou deixar um pouco para baixo, né? Para não abrir vídeos. Aqui, né? O Bahia e o Corinthians empataram em 1-1 encontro válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, disputado na casa de apostas Arena Fonte Nova. O tricolor saiu na frente com Gilberto, mas cedeu o empate no fim do segundo tempo, quando tinha um jogador a menos por causa de uma expulsão do Everton Ribeiro. Tá? O Bahia volta a campo nesta quinta-feira, quando recebe o Internacional na casa de apostas Fonte Nova, nas 19 horas. Isso pela rodada fase de grupos da Libertadores. Inclusive, vou até trazer um vídeo falando sobre esta partida, certo? Então, eu tenho aqui um convite para você, né? Agora, olhando para cá, tem um convite para você. Se inscreve aqui no canal e comenta qual é o seu palpite para este jogo que acontece no sábado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro a partir das 18h30, tá? Então comenta aí, deixa seu joinha, né? E manda lá para os grupos do WhatsApp lá, fala assim, e aí galera, né? Qual que é a opinião de vocês aí sobre este jogo, tá? Sobre esta partida,
certo? Bem, o que nós temos de curiosidade aqui, né? Histórico de confronto. Vamos falar um pouco sobre o histórico de confronto entre Corinthians e Vasco, que é o seguinte, né? Falando em retrospecto, né? O Corinthians e o Vasco têm uma rivalidade de respeito. Quem não se lembra daquelas batalhas épicas na Libertadores, né? A mais icônica, claro, foi em 2012, com o famoso gol do Paulinho, que ajudou o Corinthians a conquistar seu primeiro título na competição. Tá? Mas nos últimos anos os confrontos têm sido bem equilibrados, com vitórias para os dois lados. Tá? Análise tática, né? O que esperar? O técnico do Corinthians deve apostar em um esquema ofensivo jogando no 4-3-3. Eu, particularmente, eu não gosto desse tipo de jogada, porque eu acho que deixa o jogo muito travado, né? Então aí, com certeza, isso vai dar margem para muita bola parada, né? Marcação acirrada com faltas. Talvez eles vão querer explorar isso, né? Só que é o seguinte, né? O Vasco, ele tá com uma maratona de jogos aí que pode entrar com uma postura mais cautelosa, explorando os contra-ataques e apostando na bola parada, certo? Vai ser um duelo de estilos, né? Isso deixa o jogo ainda mais interessante, certo? Ainda mais interessante. E aí eu quero saber de você o seguinte, né? Quem é que leva melhor aí? O Vasco, o Vasco consegue vencer e surpreender fora de casa, ou o Corinthians vence em casa, né? Qual que é o seu palpite, né? O meu palpite, eu diria o seguinte, né? Que o jogo vai ser bem pegado, né? O Corinthians tem a torcida a favor, mas o Vasco vem embalado. Como vocês mesmo viram aqui na tela, né? O Vasco está, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está ganhando de 3-1 contra o Melgar lá no Peru pela Copa Sul-Americana, tá? Então deixa já o seu comentário aí e me diga, né? Qual que é a sua expectativa para esse lance. Deixa eu só atualizar aqui com relação ao Vasco, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que está o jogo, né? No momento que eu gravo esse vídeo, tá? Quando você estiver assistindo aí, com certeza você terá o resultado, a informação aí. Bom, conforme vocês estão vendo aí na tela, né? O jogo permanece em 3-1 pela primeira rodada de 6 na fase de grupos, né? O Vasco está no grupo G na Copa Sul-Americana aí, tá ok? Então, fica aqui o meu convite para você se inscrever aqui no canal e aproveita, gente, comenta aí, fala aí qual que é o seu palpite entre o Vasco e Corinthians nesse pré-jogo. Vamos aquecer aí, né? E vocês me ajudam e eu vou ficar muito feliz, muito contente mesmo. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e te vejo logo mais. Fui.